Boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma reunião do Grupo de Trabalho dos Direitos das Pessoas com Deficiência, um grupo de trabalho formado no âmbito da Comissão de Trabalho e Segurança Social e da primeira Comissão dos Direitos, Liberdades e Garantias da Assembleia da República. Hoje, esta reunião é feita em modelo misto, tendo a entidade por videoconferência e os grupos parlamentares representados, alguns presencialmente e outros também a assistir a estes trabalhos por videoconferência, fruto do momento pandémico que atualmente vivemos e que nos levam a estas limitações e adaptação daqueles que também são os trabalhos da Assembleia da República. Portanto, hoje, no âmbito daquele que é o trabalho regular deste grupo de trabalho, procederemos à audição da ACAPO, a Associação de Cegos e Ambliopes de Portugal, estando aqui representada hoje pelo Dr. Rodrigo Santos, a quem desde já aproveito para dar as boas-vindas a este grupo de trabalho. Sendo que, para nós agilizarmos e a melhor maneira estes trabalhos, e também quer para a entidade, quer para os grupos parlamentares, dar nota que esta audição se reparte em 10 minutos de uma intervenção inicial, neste caso por parte da ACAPO, para nos apresentar a sua problemática, usá-lo da forma que melhor entender, seguindo-se a esses 10 minutos de intervenção inicial, uma intervenção de 5 minutos por parte de cada grupo parlamentar e, findas essas intervenções dos grupos parlamentares, seguir-se-á uma segunda fase, também essa, por parte do nosso convidado, hoje à CAPO, Dr. Rodrigo Santos, que disporá novamente 10 minutos para dar as respostas que entender àquelas que são as questões e as problemáticas colocadas pelos grupos parlamentares. E, portanto, Sr. Doutor, esperando que nos esteja a ouvir com as devidas condições, desde já lhe dou as boas-vindas, agradeço-lhe a presença neste grupo de trabalho e, portanto, tem a palavra, dispõe de 10 minutos para uma intervenção inicial. Faz favor. Muito obrigado, penso que já esteja a chegar em condições, agradeço antes de mais Estamos a ver e ouvir bem. Muito obrigado. Em meu nome e em nome da ACAPO e por ela também, enquanto entidade que representa e defende os direitos e interesses das pessoas com deficiência visual, agradeço este convite para estarmos na Casa da Democracia a falar daquele que deve ser um dos temas mais caros, efetivamente, à democracia e que em boa hora mereceu a atenção de duas comissões parlamentares, a ponto de criarem este grupo de trabalho a quem tenho a honra de me dirigir. Senhoras e senhores deputados, a ACAP começa por agradecer este convite e saudar a pertinência do tema e da reflexão, esperando que este não seja apenas um momento de participação isolada num processo de tomada de decisão política. Como diz a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, no seu artigo 4º, número 3, efetivamente o envolvimento estreito dos decisores, sejam eles políticos, sejam eles administração pública, com as pessoas com deficiência e, em particular, com as organizações que os representam, é um compromisso firme do Estado português, é um compromisso equiparado a direito fundamental, assumido também pela União Europeia, em que Portugal se insere, enquanto entidades que ratificaram a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. E uma das primeiras questões que afloramos ao falar de direitos das pessoas com deficiência é de quantas pessoas estamos a falar. Efetivamente, até hoje, Portugal não tem nem um estudo credível, nem um número sequer credível que permita servir de base estatística ao tratamento desta problemática. Tudo o que podemos fazer são aproximações ou meros exercícios académicos que, apesar da sua pertinência, não nos dão, de facto, uma noção concreta nem de que realidade estamos a falar, em termos de caracterização numérica, nem tampouco em termos de uma caracterização mais específica exatamente de que pessoas e em que circunstâncias estamos a falar. Em Portugal, o último estudo a que se reconhece alguma credibilidade e com caráter oficial data já dos anos 90. Muito mudou e a tendência é que continue a mudar e, por isso, saudando este envolvimento e esta representação, espero também que este ponto de partida seja efetivamente o início de um trabalho muito mais baseado e com números muito mais concretos, que é sem dúvida fulcral apurar. Fulcral é também apurar o impacto nas pessoas com deficiência de todas as medidas implementadas, maiormente pelo Poder Legislativo.
na verdade, apesar dos guias de redação de legislação preverem uma previsão e um estudo sistemático de impactos das medidas nas pessoas com deficiência, o que é facto é que ele não é feito. Mas saliento que, ao falarmos de direitos das pessoas com deficiência, não estamos apenas a falar de direitos específicos acantonados numa qualquer comissão parlamentar ou num qualquer grupo de trabalhos. A temática é efetivamente transversal, como qualquer direito humano e, portanto, como qualquer direito fundamental. E abrange temas tão vastos e não apenas específicos à realidade das pessoas com deficiência, como a habitação, o livre exercício da atividade económica, a livre participação em sociedade, enfim, todos aqueles temas que de forma tão transversal estão consagrados na Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que nos convoca a um envolvimento próximo das pessoas com deficiência em todas as fases do processo normativo, seja ele de caráter legislativo, seja ele de caráter administrativo. 10 minutos, ou mesmo 20, não bastariam para expor aqui, de uma forma completa e concreta, toda a problemática que entendemos pertinente abordar no âmbito dos direitos das pessoas com deficiência. Por isso, terei que apelar ao meu poder de síntese e terei igualmente que apelar à curiosidade que espero ficará em todos os elementos da Comissão por conhecer mais destas problemáticas e, sobretudo, por trabalhar em estreita articulação com a ACAP, como outras entidades representativas no âmbito da deficiência e que especificamente motivam estas ações. Um dos temas sumariamente a frisar nesta intervenção tem a ver com o voto acessível. Uma vez mais exercemos o nosso direito de voto no passado dia 24 de janeiro e a votação não foi isenta de problemas. A falta de formação de alguns elementos que asseguram as mesas de voto, bem como a falta de procedimentos concretamente previstos, levaram a confusões, demoras, já para não falar nos locais de voto acessíveis, em que nem sempre a acessibilidade para chegar aos mesmos e a sua interligação com os meios de transporte que cada um utiliza foram tidos em conta. Mas aproxima-se um outro momento onde, uma vez mais, seremos chamados às urnas, designadamente o momento de votarmos nas autarquias locais. E a nossa apreensão é grande, atentas inclusive às características diversas do órgão, ou dos órgãos a serem eleitos. Achamos que, de facto, nos últimos tempos o debate público se tem centrado muito na acessibilidade enquanto questão muito focada nas deficiências físicas. Mas não é assim, nem é assim que a Convenção das Nações Unidas a vê. A acessibilidade é um conceito transversal que se manifesta em inúmeras preocupações com os formatos acessíveis. O Decreto-Lei 83 de 2018 já está neste momento a ser cumprido, supostamente. A verdade é que pouco se conhece sobre o seu efetivo cumprimento. O Decreto-Lei 163 de 2006, ainda no âmbito das puras acessibilidades físicas, continua a prever uma abstração de norma técnica que apela à instalação de semáforos apenas nas vias com maior frequência de pessoas com deficiência visual, ignorando completamente e sendo ausente a regulamentação quanto à sã convivência entre peões e outros meios alternativos de transporte, ciclovias, trotinetas e demais. E que falar dos nossos passeios, cheios de carros até cima, com a desculpa de que são só 5 minutos, é só 1 minuto, fui só ali à farmácia, fui só entregar alguma coisa, onde quer que deixe o carro. Na estrada não pode ser porque se prejudicam os outros automobilistas. E as pessoas com deficiência visual vão para a estrada ou para a ciclovia sujeitas a acidentes com consequências mais drásticas. Mais do que prever medidas legislativas, é preciso prever, efetivamente, em termos de procedimento, que as autoridades apliquem sem qualquer contemplação este tipo de multas que há muito que já estão previstas e que todos reconhecemos que são efetivamente ilícitos, graves de mera ordenação social, mas graves. O que dizer da falta de acessibilidade à televisão, em que não existe legendagem falada a quando os intervenientes se exprimem numa língua diferente do português. Se é verdade que as pessoas surdas têm pleno direito a ter uma interpretação dos conteúdos em língua gestual portuguesa, não é menos verdade que as pessoas cegas também têm que ter direito a ter uma tradução em português
que é a sua língua nativa, quando as pessoas se exprimem em intervenientes. E é inaceitável que os operadores da televisão continuem a achar, a par com a entidade reguladora para a comunicação social, que esta é uma mera questão de estética e de aproveitamento dos meios ao dispor. O que falar da gritante discrepância entre as metas fixadas para a audiodescrição, para o montante de programas audiodescritos, quando comparados com o montante de programas com interpretação em língua gestual portuguesa. Pior do que uma discriminação em razão da deficiência, será, sem nenhuma base admissível, que hoje já não existe, uma discriminação dentro das próprias deficiências. E se nós reconhecemos e estamos ao lado da comunidade surda quando ela defende que efetivamente as normas de interpretação em língua gestual portuguesa sejam cumpridas e os conteúdos sejam aumentados, o que dizer também das nossas necessidades em termos de audiodescrição e da audiolegendagem. O que falar também, por falar em discriminação em razão da deficiência, da Lei 46 de 2006. Convido os senhores deputados, as senhoras e os senhores deputados, a olharem para os diversos relatórios anuais que sobre esta lei são produzidos e a constatarem, talvez com perplexidade, que a esmagadora maioria das queixas por discriminação em razão da deficiência continua efetivamente a não ser, a ser arquivada, e a não ter absolutamente consequência nenhuma. O que dizer também do que se vem passando há anos no domínio da educação. Há cerca de 30 anos que vimos alertando para a demora em chegarem os livros aos alunos com deficiência visual e em chegarem em formatos efetivamente acessíveis, coisa que ainda tarda em resolver-se, não obstante as várias tentativas que têm sido feitas. O que dizer da completa falta de apoio ou de apoios desgarrados, dependentes de cada instituição ou mesmo de cada faculdade, que as pessoas com deficiência enfrentam no ensino superior e, designadamente, no caso das pessoas com deficiência visual, o que dizer também da falta de materiais acessíveis de raiz, quando, hoje em dia, para colmatar a designada fome de livros, foi assinado o Tratado de Marrakech, a que a União Europeia se vinculou e Portugal já transpôs para a sua legislação nacional, mas que continua a não resultar, como seria esperado, numa produção de obras, quer académicas, quer recreativas, quer culturais, em formatos plenamente acessíveis. O que dizer quando ainda temos um sistema a melhorar, como no caso da prestação social para a inclusão, em que abaixo dos 80%, e isto afeta-nos particularmente no caso das pessoas com baixa visão, em que abaixo dos 80% a componente que é de base e que devia ser de cidadania está dependente da existência de rendimentos. O que dizer de um modelo de apoio à vida independente que não tem em conta efetivamente as necessidades de apoio esporádico das pessoas com deficiência visual, que não necessitam de um apoio tão continuado, mas que necessitam de um apoio efetivamente, não raras vezes, mais pontual. A exposição é longa, poderia continuar por ela, por muitos e longos minutos, falando do sistema de atribuição de produtos de apoio, com uma falta de financiamento das entidades prescritoras a quem tudo é exigido e nada é dado em contrapartida, e designadamente daquelas que trabalham no âmbito das prescrições na área da segurança social. Podia falar da acessibilidade aos bancos, que continuam a exigir às pessoas com deficiência visual que reconheçam a sua assinatura para celebrar contratos bancários, quando, na verdade, ela se deve à falta de disponibilização em formato acessível. Doutor, já ultrapassou o seu tempo, eu vou-lhe pedir para concluir e depois terá novamente a oportunidade, naturalmente, de, nas respostas, algum assunto que lhe pareça importante frisar, terá a oportunidade nessa altura de voltar a fazer. Com certeza. Vou então concluir dizendo que sobre tudo isto muito mais havia a falar e muito se falará também daqui a pouco quando se abordarem as questões da reforma antecipada no Parlamento, uma ideia que nasceu no seio da ACAP há mais de 30 anos. Mas entendemos salutar efetivamente, sobretudo, terem disponibilizado o tempo para nos ouvir e manifestamos a nossa permanente disponibilidade para colaborar naquilo que for tido por conveniente. Muito obrigado. Obrigada, eu sou doutor, pela interessante exposição que nos deixou aqui nesta fase inicial, nomeadamente daqueles que têm que ser a efetivação dos direitos das pessoas com algum tipo de deficiência, porque realmente um Estado civilizado tem que ir de encontro a estas necessidades. Desde já, de acordo com aquilo que foi combinado entre os partidos na última reunião deste grupo de trabalho,
Passaria a palavra ao maior partido da oposição, o Grupo Parlamentar do PSD. Senhora Deputada Carla Madureira tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Uma boa tarde às senhoras e aos senhores deputados e um cumprimento especial ao Dr. Rodrigo Santos, aqui em representação da Associação de Cegos e de Portugal. Eu queria agradecer-lhe a sua intervenção inicial e aquilo que já deixou de essencial do trabalho da ACAPO e, sobretudo, de nos recordar as dificuldades que passam as pessoas com deficiência visual. De facto, uma sociedade plena e solidária é aquela que inclui todas as pessoas. Em boa verdade, nas últimas 2 décadas temos feito progressos assinaláveis na integração das pessoas com deficiência, mas a verdade é que devemos reconhecer que temos ainda um longo caminho a percorrer, seja na autonomia e na proteção social, na educação inclusiva, na transição da escola para a vida ativa dos jovens. E hoje, especialmente, vamos focar-nos então nas pessoas que têm esta dificuldade visual e esta deficiência visual. O Sr. Presidente disse no Dia Mundial do Braille que mais professores ensinar Braille é tão essencial como ter a palavra escrita. Defendeu a importância de ter mais pessoas a ensinar este sistema de escrita e de leitura, bem como de ter o Braille presente em mais sítios e em mais produtos, serviços ou soluções. Esta palavra e esta frase que disse é importante, é tão essencial como ter a palavra escrita. O que gostaria de lhe perguntar, Dr. Rodrigo Santos, é de que forma é que poderemos ter mais professores a ensinar Braille? Se houve da parte da ACAPO algum contacto com o Ministério da Educação no sentido de sensibilizar para a formação de mais professores e para a realização deste trabalho junto dos docentes da educação especial ou daqueles que querem ingressar nesta área de ensino e de ter realmente esta facilidade. Perceber que o Braille é essencial na escola, mas também no dia-a-dia das pessoas que têm esta deficiência visual e que, de certa forma, terão alguma dificuldade em ler algumas instruções e algumas informações necessárias à sua vida. Gostaríamos de lhe perguntar se a inclusão do Braille já está mais divulgada e se já há realmente mais informações com esta escrita ou se ainda há aqui uma barreira grande que temos que atravessar. Falou há bocadinho na questão dos passeios, das dificuldades que têm as pessoas cegas em andar na rua e nós, como cidadãos atentos a estas questões, devemos de perceber que realmente nos incomoda o facto de termos os carros estacionados em cima dos passeios e de sabermos que há procedimentos a ter, mas que as multas, nas suas palavras, não estão a ser aplicadas. O que é que falta fazer, Dr. Rodrigo? Falta uma campanha de sensibilização para os automobilistas, para as pessoas que estão a prevaricar, falta uma ação de sensibilização para as próprias autoridades que estão a falhar no cumprimento daqueles que são os procedimentos e de aplicar as multas previstas. O que é que nós poderemos fazer para mudar estas mentalidades e para facilitar a vida das pessoas com deficiência visual e que no seu dia-a-dia se encontram com estas barreiras no percurso normal na rua? Depois, a questão do voto acessível, temos nas últimas audições que temos feito falado desta questão e tivemos as últimas eleições à porta, temos agora as eleições autárquicas e da parte da ACAPO foi apresentada, por aquilo que percebemos, houve algumas dificuldades nestas últimas eleições, já apresentaram alguma queixa à Comissão Nacional de Eleições para que as eleições autárquicas que se aproximam possam ter outro tratamento que, pelos vistos, não foi tido nas eleições presidenciais que aconteceram há relativamente pouco tempo e se há uma efetiva participação das pessoas com deficiência visual no próximo ato eleitoral. Estávamos a falar, e o senhor também falou, da questão da vida independente e da autonomia das pessoas com deficiência visual. Estamos com a Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência em cima da mesa, ela esteve em audição pública. Gostaríamos de saber se a ACAPO apresentou algumas sugestões, aliás, o Partido Social Democrata já solicitou todos os comentários que foram feitos e
e algumas das medidas que deveriam de ser introduzidas ou mudadas para a Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência. A verdade é que ainda não teve da parte do Ministério resposta a esta pergunta que foi feita para sabermos os comentários e as sugestões que chegaram a este documento. A ACAP fez alguma sugestão? Há aqui neste documento que está em discussão e que poderá ser de facto uma mudança para a vida das pessoas. Agradecemos os seus contributos e desejamos um bom trabalho para o futuro. Obrigada, Sra. Deputada, até pelo cumprimento quase rigoroso do tempo, e passava de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Francisco Oliveira. Muito boa tarde. Boa tarde, Sra. Coordenadora, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, e em particular ao Sr. Rodrigo Santos, representante da ACAP, entidade que reconhecidamente tem feito um trabalho ao longo de todos estes anos. Antes de mais, também agradecer-lhe a sua disponibilidade para estar aqui hoje e para dar os seus contributos, aos quais tomaremos em devida conta, porque naturalmente, sabendo que muito já foi feito relativamente às deficiências e, em caso concreto, à deficiência invisual, dos deficientes visuais, a verdade é que muito haverá a fazer. Uma das grandes medidas que, de facto, foi tomada, sem dúvida alguma, a própria criação da Secretaria de Estado da Inclusão e para as pessoas com deficiência é, desde logo, uma forma de dar e colocar, efetivamente, a deficiência, neste caso incluindo a deficiência visual também, no escopo daquilo que são as matérias e o próprio programa de governo. E, nesse sentido, muitas das matérias foram já abordadas e foram já resolvidas. A verdade é que, por exemplo, no que diz respeito à PSI, ela foi atualizada há relativamente pouco tempo e, portanto, naturalmente é possível que tenha que sofrer alguns ajustes, mas, de facto, com o decorrer do tempo, naturalmente, que se irá averiguar as próprias necessidades. O Sr. Presidente, o Sr. Rodrigo Santos, falou-nos aqui numa questão que já foi aflorada pela minha colega, sobre a questão das acessibilidades e, neste caso, das acessibilidades físicas. Pois a verdade é que, para além da questão da fiscalização, que é fundamental, e nós aqui, deixo-me referir, não sei se vive em Lisboa, mas pelo menos quem vive em Lisboa queixa-se amargamente da questão e da forma como a EML normalmente trata os automobilistas, mas a verdade é que uma formação ou uma sensibilização dos próprios automobilistas é fundamental para evitar, efetivamente, este tipo de situações que reconhecemos, sem dúvida alguma, ser importantíssima. Até porque, em termos de acessibilidades, hoje em dia os passeios são cada vez mais pequenos e é cada vez mais difícil transitar nesses mesmos passeios. Eu verifico também, porque li o relatório que a ACAP fez em 2019, que a ACAP tem prosseguido e tem interiorizado os programas do Movimento de Apoio à Vida Independente e dos CAVIs, tendo mesmo manifestado a intenção, nesse seu relatório de 2019, na criação de 3 MAVIs, em Lisboa, Porto e Viseu, demonstrativo, efetivamente, do empenho que tem consagrado a estas matérias. Tenho, naturalmente, que saudar também o forte empenho na linguagem Braille e congratular a participação nas comemorações do Dia Mundial do Braille com o tema a centralidade do Braille no mundo em mudança. De facto, o Braille hoje para além de ser fundamental, tem também as vicissitudes do mundo em mudança que todos nós verificamos. E, nesse sentido, é de realçar uma medida tomada pelo anterior Governo, aqui também já falada, que permite ao deficiente visual poder votar sem acompanhante. O Sr. Dr. Rodrigo Santos referiu aí algumas situações que podiam eventualmente ter corrido menos bem, mas naturalmente que perante as primeiras votações ou as primeiras eleições em que tais novas medidas foram colocadas, é natural que tenha que se fazer e é fundamental que tenham que se fazer os ajustes necessários para que efetivamente estas medidas tão importantes sejam colocadas de forma plena. É dado que, só para referir, que é dado um guia em Braille
que se coloca em cima do voto, permitindo, assim, ao deficiente visual votar em condições de igualdade com os restantes cidadãos. Esta é uma forma de consagrar os direitos cívicos dos deficientes visuais e de assim reforçar e garantir os direitos, liberdades e garantias destes cidadãos. Sem grandes dúvidas, este é um convite a que as pessoas com deficiência visual se apresentem a votar nas várias eleições, contribuindo assim para uma maior participação, constituindo-se e consubstanciando-se, portanto, de forma a evitar a tão elevada abstenção. Quanto às acessibilidades e ao próprio relatório que o Sr. Dr. Ricardo Santos refere no que diz respeito ao relatório da ACAP 2019, que faz referência e que é reconhecida a acessibilidade plena nas suas várias vertentes, ainda como um desígnio. Sendo que muito há a fazer, a verdade é que com medidas específicas nesse sentido se tem vindo a avançar no sentido de uma total inclusão dos deficientes, incluindo necessariamente os deficientes visuais. Parece que já recebi a indicação e irei terminar dizendo que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista está, sem dúvida alguma, disponível a ouvir as vossas referências para as incluir e para não fazer delas tábua rasa. É o que tenho a dizer. Muito obrigado. Sra. Coordenadora, muito obrigado pela tolerância. Obrigada, Sr. Deputado. Eu entendo que o bom andamento dos trabalhos, tentando cumprir rigorosamente os tempos, temos que permitir que o deputado termine a frase que está a proferir naquele momento, sob pena de, por um rigor excessivo, se perder aquela que é a mensagem, seja ela qual for, e portanto parece-me que é esse o meu papel, obviamente não nunca ultrapassando para além daquela que é a razoabilidade. Passava de imediato a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Pureza, do Bloco de Esquerda, que nos acompanha por videoconferência. Sr. Deputado, está a ouvir-nos? Para ouvir perfeitamente, muito obrigado. E estamos a vê-lo também a ouvi-lo, Sr. Deputado, portanto tem a palavra, 5 minutos, como já sabe. Obrigado, agradeço-lhe. Quero agradecer ao Sr. Rodrigo Santos a sua exposição, cheia de elementos importantes, de desafios importantes para a nossa atuação como, enfim, responsáveis pelo Poder Legislativo e pela fiscalização da atividade do Governo. Naturalmente que muitas das observações que fez merecem, enfim, uma atenção prioritária justamente nestas duas dimensões e, portanto, quero assumir em nome do Bloco de Esquerda o compromisso de dar seguimento digamos, às questões que suscitou e aos recados, digamos assim, que nos veio trazer com toda a legitimidade. Queria pedir-lhe 3 esclarecimentos ou 3 reflexões muito breves adicionalmente àquilo que já nos proporcionou. A primeira reflexão tem a ver com o facto de, já de seguida, na sessão plenária que se vai iniciar às 3 da tarde, estar como primeiro ponto da ordem do dia a discussão de uma petição que solicita a antecipação da idade da reforma, tendo o Bloco de Esquerda já apresentado e debatido em plenário um projeto de lei neste sentido, que aponta para um direito à reforma antecipada sem penalização para aquelas pessoas que aos 55 anos de idade, com 20 anos de carreira contributiva, tenham cerca de 15 desses anos correspondentes a uma incapacidade igual ou superior a 60%. E eu queria pedir ao Sr. Doutor que nos desse, digamos assim, a perspectiva que a ACAP tem relativamente a este assunto tão importante. O segundo pedido diz respeito ao regime da prestação social para a inclusão. O Sr. Doutor referiu-se na sua intervenção à necessidade de alguns afinamentos, alguma revisão do regime da PSI. Nós concordamos com isso. Apresentámos muito recentemente um projeto de lei que foi debatido, infelizmente não foi objeto de aprovação por votos cruzados do PS e do PSD, mas em que procurávamos fazer alguma justiça, quer às situações que, ficando abaixo dos 60% de incapacidade, geram um grau de dependência particularmente gravoso,
quer relativamente a outras situações em que nos parece que deve haver lugar a essa afinação. Além, evidentemente, da alteração ou da atualização dos montantes da componente de base, que foram objeto, aliás, de uma mudança particularmente estranha nos últimos dias, de uma alteração de 0,7%, de uma atualização em 0,7%, que retroage a outubro, deixando os meses de janeiro a outubro a descoberto do ponto de vista da atualização e, portanto, enfim, tudo isto é muito estranho. Mas o que eu queria perguntar ao Sr. Doutor era justamente de que perspectivas é que nos pode trazer para a revisão do regime da PSI. E, finalmente, a última questão prende-se com justamente a aposta na vida independente como paradigma de abordagem do fenómeno da deficiência. E eu queria também pedir-lhe que nos trouxesse algumas propostas, algumas sugestões ou algumas críticas, algumas expressões daquilo que é hoje mais insuficiente no plano das políticas públicas relativamente à inclusão das pessoas cegas e ambliopes no objetivo de se conseguir um patamar de vida independente que seja respeitador da dignidade de todas as pessoas. São 3 reflexões que lhe queria solicitar, não necessariamente breves, sobretudo propostas, sobretudo sugestões, sobretudo exigências que a ACAP nos possa trazer para o nosso trabalho. Agradeço-lhe muito. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Passava desde já a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, Sra. Deputada Diana Ferreira. Muito obrigada, Sra. Coordenadora, e gostaria desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar também o Presidente da ACAP, de agradecer o conjunto das reflexões que inicialmente nos trouxe sobre a realidade específica das pessoas cegas e ambliopes, e aproveitar este momento para que possamos efetivamente aprofundar um pouco mais o conjunto dessas reflexões e de preocupações que a ACAP tem em relação ao cumprimento dos direitos das pessoas com deficiência. Nós podemos dizer que no nosso país, num conjunto de matérias desta área, há questões legislativas que, de um ponto de vista legislativo, são efetivamente positivas, leis que temos, e desde logo a começar pela nossa Constituição da República, que garantem efetivamente uma proteção especial às pessoas com deficiência. A questão que se coloca depois é efetivamente a distância que vai entre o que está no papel e o que é concretizado e o que é sentido no dia-a-dia das pessoas com deficiência. E é também neste sentido que nós gostaríamos de fazer a intervenção e até colocar aqui algumas questões. Desde logo, também foi abordada aqui já a questão da prestação social para a inclusão. A ACAP, logo no início, quando foi publicado o primeiro diploma sobre esta prestação, colocou preocupações relativamente à limitação dos 55 anos que está inerente à atribuição da PSI. O PCP tem apresentado várias vezes propostas exatamente no sentido de eliminar esta mesma barreira e pedia no fundo também que se pronunciassem sobre o assunto novamente, além naturalmente da necessidade de um reforço do próprio valor da PSI, envolvendo e devendo toda esta a reavaliação da própria prestação, envolver de forma significativa as organizações representativas das pessoas com deficiência. Umas palavras também sobre as matérias das acessibilidades, que já foram aqui referenciadas. Podemos falar das barreiras arquitetónicas e dos obstáculos, que aliás o Dr. Rodrigues Santos explicou muito bem na intervenção inicial quais são os obstáculos com que vocês se confrontam diariamente, ao que juntamos também um conjunto de outras barreiras comunicacionais, desde logo a não disseminação, digamos assim, da utilização do Braille num conjunto de situações, mas também, e falou aqui da audiodescrição e da audiolegendagem,
nomeadamente em programas de televisão, e que pedia também que sobre esta mesma matéria aprofundassem um pouco a vossa reflexão para que possam também ser construídas soluções exatamente neste sentido. Uma outra questão que queria ainda colocar relativamente à idade da reforma para as pessoas com deficiência, que também já foi aqui abordada. Hoje à tarde teremos a oportunidade de voltar a falar neste assunto no plenário, mas o entendimento que o PCP tem é que efetivamente importa garantir o acesso sem penalizações às pessoas com deficiência a uma reforma que, aliás, também possa ser de alguma forma digna na garantia até de condições de vida, mas garantir que há um acesso sem penalizações com um conjunto de critérios que as próprias organizações representativas das pessoas com deficiência possam definir, e já agora critérios que tenham em conta as especificidades e as necessidades de qualquer uma das deficiências, considerando a heterogeneidade também da realidade que estamos aqui a falar. A última informação que temos até sobre a discussão deste assunto é que o Governo estava de alguma forma a trabalhar, penso que num grupo de trabalho, sobre tudo isto, e o que gostávamos também de saber era, por exemplo, se a ACAP foi consultada ou foi envolvida em algum momento sobre a criação de um regime de acesso das pessoas com deficiência à reforma, um regime naturalmente diferente daquele que é o regime geral e que tem que ter em conta as dificuldades acrescidas a que este grupo social está sujeito durante toda a sua vida, incluindo quando vai trabalhar. Mesmo para terminar, e considerando que a ACAP é entidade prescritora de produtos de apoio, também foi referenciado isso na sua intervenção inicial, mas nós temos efetivamente um conjunto de preocupações sobre a acessibilidade destes produtos e, nomeadamente, a necessidade de se garantir uma célere atribuição dos produtos de apoio às pessoas com deficiência. Considerando também a vossa experiência enquanto entidade prescritora e, naturalmente, as reflexões e as questões que vos devem chegar dos vossos associados, pedia também que identificassem aqui o conjunto das dificuldades que persistem para que também, do ponto de vista da própria Assembleia da República, nós possamos encontrar soluções para as mesmas. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Com a intervenção da Sra. Deputada Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do PCP, terminaram as intervenções dos grupos parlamentares. Portanto, Sr. julgo que nos esteja a ouvir. E assim sendo e esperando, o Sr. Rodrigo dos Santos dispõe, como lhe disse, na fase inicial dos nossos trabalhos, de 10 minutos para responder agora às questões ou acrescentar algo que não tenha tido a oportunidade na primeira parte. Portanto, Sr. tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Coordenadora, senhores e senhores deputados. Penso que agora também me estejam a ouvir. Eu vou procurar começar por responder às questões colocadas pelas senhoras deputadas e pelos senhores deputados, começando pela senhora deputada Carla Madureira, do PSD. Quanto à forma de ter mais professores de ensinar braille, essa tem sido uma preocupação manifestada ao longo, não dos últimos anos, mas de décadas, ao Ministério da Educação, e tem sido uma preocupação que sistematicamente tem, de uma forma ou de outra, esbarrado num outro problema que surge a montante, que é a questão da própria formação dos professores do designado do Grupo 930. Não raros são aqueles que têm apenas umas pinceladas de braille, umas pinceladas de orientação e mobilidade e umas pinceladas de competências sociais ou atividades da vida diária, que seria aquilo que mais prioritariamente deveriam estar aptos a trabalhar também com os seus alunos. Resultado: professores mal preparados, professores em número insuficiente, logicamente só pode dar alunos com deficiência visual, especificamente com carências muito grandes, as quais são agravadas não tanto pela falta de produtos de apoio, digamos assim, no âmbito da educação, mas sobretudo pela falta de manuais em formatos acessíveis, disponibilizados a tempo e horas, e pela falta de articulação das questões da deficiência como questões transversais, não apenas para os próprios professores do designado Grupo de Recrutamento 930, mas sobretudo para todos os professores que, e é isso que todos queremos, é uma educação inclusiva, no âmbito da sala de aula têm que trabalhar também com alunos com deficiência visual. Perguntava-me igualmente a senhora deputada se a inclusão do braille está mais ou menos divulgada.
Sra. Deputada, desde a promulgação da Lei 33 de 2008, designadamente no âmbito da rotulagem em grandes superfícies, aquilo que temos assistido é uma tentativa sistemática de incumprimento dessa obrigação, sobretudo no que diz respeito à rotulagem braille. Quer seja impondo às pessoas com deficiência visual que realizam as suas compras um tempo suplementar para a entrega das mesmas, não raras vezes de 48 horas, para que possam ter as suas compras com a rotulagem em braille, quer seja dizendo que a rotulagem em braille não está disponível, nem sabem quando é que estarão, porque os equipamentos estão avariados. E o que é facto é que as exposições que têm sido feitas por diversas pessoas à Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, que é a entidade administrativa competente para fiscalizar nestas matérias, têm resultado em basicamente nada. Aliás, a lei prevê que seja disponibilizada uma lista de estabelecimentos que disponibilizam estes serviços de rotulagem braille e de acompanhamento. A lei prevê que estes serviços possam ser complementados com outras soluções eletrónicas que já existem e o que é facto é que nem lista nem soluções complementares. Falta, uma vez mais aqui, como no âmbito da discriminação em razão da deficiência, que a entidade competente para fiscalizar e para contraordenar seja uma entidade que efetivamente perceba de questões da deficiência. Perguntava-me também a Sra. Deputada o que há a fazer quanto à fiscalização, se apenas uma fiscalização dos automobilistas, se uma fiscalização das próprias forças da autoridade. Sra. Deputada, vou-lhe contar um exemplo puramente da minha vida pessoal. Numas instalações perto do Parlamento, há cerca de 2, 3 anos, administrações pertencentes a uma Secretaria-Geral de um Ministério, houve um dia mudanças. Sobre o passeio ao ocupá-lo todo estava um caminhão a efetuar essas mudanças. Na lateral do caminhão estava escrito Guarda Nacional Republicana. Creio que isto responde muito à sua pergunta sobre quem temos que sensibilizar para uma efetiva aplicação das medidas de que estamos a falar. Quanto às queixas à Comissão Nacional de Eleições, foram efetivamente apresentadas, quer por pessoas com deficiência visual, quer também, ainda hoje, reencaminhámos uma dessas queixas, no sentido de ser feito o seguimento pertinente. Como membros que somos também, a par com a Comissão Nacional de Eleições do Grupo de Trabalho para o Voto Acessível, estamos, e certamente reconhecemos o empenhamento também da Comissão Nacional de Eleições, na prática desse voto acessível, e por isso mesmo colaboramos. No âmbito dos contributos apresentados, quanto à Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência, a ACAP apresentou um contributo, algo extenso, é certo, mas bem mais extensa e bem mais ambiciosa é a estratégia que tomara que fosse efetivamente execuível, embora no horizonte temporal que está fixado tenhamos eventualmente algumas reservas quanto à sua possibilidade. Mas convidamos a Sra. Deputada e as senhoras e os senhores deputados a poderem consultar também esse contributo no nosso sítio web em www.acap.pt. Sr. Deputado Francisco Oliveira, do Partido Socialista, reconhecemos plenamente a importância daquilo que sistematizamos numa frase e que também referiu na sua intervenção. Nada sobre nós sem nós. É central que as pessoas com deficiência estejam nos lugares de decisão, não só nos lugares de decisão relativos às pessoas com deficiência, ou que mais diretamente impactam estas pessoas, mas igualmente nos lugares de decisão transversal. A visibilidade das questões da deficiência e das pessoas com deficiência, porque é disso que falamos, é efetivamente uma das temáticas que nos é mais cara e é uma das temáticas pelas quais temos trabalhado ao longo das últimas décadas. O Sr. Deputado José Manuel Pureza, agradeço também a sua intervenção. Quanto aos comentários que podemos fazer sobre o projeto de lei sobre a antecipação da idade da reforma, fomos convidados pela 10ª Comissão do Parlamento há cerca de 10 anos atrás para uma primeira abordagem desta temática, também na altura pela mão do Bloco de Esquerda, demos os nossos contributos e é com profundo agrado que vemos que esta temática continua a merecer efetivamente o interesse do legislador. Continua a merecer também o nosso interesse, ainda que, e antecipando-me, respondendo a outra questão também que foi feita, não tenhamos até agora sido convidados a integrar nem nenhum grupo de trabalho, nem a conhecer nenhuma solução concreta, especificamente sobre a questão da reforma antecipada para as pessoas com deficiência. Mas é uma questão que apoiamos e que apoiámos desde que há cerca de 30 anos esta ideia nasceu no seio da reflexão da ACAPO,
e por isso mesmo, naturalmente, que quaisquer projetos de lei nesta matéria, particularmente um de âmbito transversal e que respeita às especificidades e que não promove, entre aspas, o atirar das pessoas com deficiência para uma solução de reforma antecipada, mas sim reconhece, e é disso que está em causa, a penosidade acrescida nos percursos profissionais longos, no caso dos percursos profissionais feitos por pessoas com deficiência e no âmbito dos percursos profissionais em que essa deficiência se manifesta, e por isso mesmo somos efetivamente muito favoráveis a esse tipo de medidas. Quanto àquilo que defendemos no que diz respeito à prestação social para a inclusão, no essencial é reconhecer que abaixo dos 80% a componente de base deve ter uma vertente de cidadania e por isso mesmo não deve estar dependente de rendimentos. Essa é a função de outras prestações, como o complemento. Reconhecer também que a prestação social para a inclusão deve ter igualmente em conta o caso daquelas pessoas, por esta ou por aquela razão, adquiriram a sua deficiência antes dos 55 anos, ou aquelas que, tendo uma deficiência inferior a 60% antes dos 55 anos, veem com o agravar da deficiência, ou veem com o agravar da deficiência a passar a ser elegíveis no âmbito da PSI. Quanto à senhora deputada Diana Ferreira, do PCP, agradecendo também as suas palavras, a audiolegendagem e a audiodescrição são matérias que nos são muito caras. Há cerca de 12 anos que as debatemos no quadro da Entidade Reguladora para a Comunicação Social e é com espanto que assistimos às parquíssimas metas que continuam a ser fixadas nos planos plurianuais. Foi, aliás, com algum espanto, e devo até confessar com alguma estranheza, que vimos a pandemia servir de pretexto para a prorrogação de um plano plurianual que a própria Entidade Reguladora para a Comunicação Social veio a reconhecer que, afinal de contas, é incumprido. Apesar de haver incumprimentos e de, espera-se, ir haver sanções para esses incumprimentos, as metas que já são poucas e que deveriam crescer continuam a ser poucas. E que dizer da audiolegendagem, que continua há anos seguidos a ser uma mera recomendação, quando todos os recursos técnicos hoje já permitem que ela seja uma absoluta realidade. Por fim, quanto à questão do sistema de atribuição de produtos de apoio, a nossa perspectiva, mais até no quadro de financiamento no âmbito da segurança social, é que não se pode exigir a uma entidade que seja célere, que esteja no terreno, que vá aos sítios, se não há efetivamente meios para tanto. E custa, por vezes, entender como é que as próprias entidades financiadoras públicas não conseguem aprender umas com as outras e perceber designadamente quão essencial é, como sucede, por exemplo, no âmbito do Instituto de Emprego e Formação Profissional, haver um enquadramento adequado que suporte as despesas que um processo técnico e exigente, como é a prescrição de produtos de apoio, implica. São, sem dúvida, muitas das questões, a par com outras que surgem. Eu recordo os senhores deputados que hoje se passam 20 anos sobre a aprovação do sistema de cotas para pessoas com deficiência no acesso ao emprego público e que 20 anos depois da promulgação desta legislação, na melhor das hipóteses e segundo os estudos mais otimistas, só se chegou a metade dos 5% prometidos. E estamos a querer cumprir mais e a não conseguir ainda cumprir aquilo que está efetivamente em cima da mesa. São muitas mais preocupações, mas acima de tudo registamos com agrado a disponibilidade de todos os grupos parlamentares para receberem as nossas preocupações e também para trabalharmos em prol da verdadeira inclusão das pessoas com deficiência visual. Porque nada sobre nós sem nós não é um slogan, é mais do que isso, é uma atitude de estreita cooperação em todos aqueles que são os domínios da política, a arte de fazer escolhas de uma sociedade que todos queremos inclusiva. A ACAP agradece a oportunidade que nos deram para expormos os nossos contributos perante este grupo de trabalho e fazemos votos para que a missão do grupo de trabalho seja bem sucedida e se prolongue no tempo com frutos, não apenas por se prolongar no tempo, naturalmente. Da nossa parte, estamos disponíveis sempre que for julgado conveniente para construirmos a sociedade mais inclusiva que todos desejamos, embora nem todos pratiquem. Obrigado. Obrigada a nós, Sr. Rodrigo Santos, e na sua pessoa agradecemos à ACAP aquela que foi as preocupações que trouxe este grupo de trabalho, portanto agradecendo desde já a participação e naturalmente que cada grupo parlamentar tomará as iniciativas que entender a partir das preocupações que reteve desta audição como de outras e portanto
senhoras e senhores deputados, agradecendo a participação, dou esta sessão por encerrada. Muito obrigada.